Olá, meninas! O tema da aula de hoje é sobre condições de trabalho em enfermagem. E aí vamos falar um pouco sobre o trabalho e motivação na equipe de enfermagem, certo? Damos início falando sobre o trabalho em equipe, onde o trabalho em equipe busca estratégias para enfrentar o intenso processo de especialização na área de saúde. Trabalhar na área de saúde não é fácil, certo? Nós somos rodeados por uma equipe multiprofissional, onde cada uma tem sua individualidade, cada um tem sua particularidade e por isso necessitamos de estratégias para enfrentar esse processo de trabalho. E aí esse processo, ele termina por aprofundar verticalmente o conhecimento e a intervenção em aspectos individualizados de necessidade em saúde. E aí esse trabalho em equipe, ele serve justamente como uma estratégia para redesenhar o trabalho e promover a qualidade de serviços. É atuando em equipe, é atuando de forma conjunta que nós conseguimos oferecer uma assistência de qualidade aos clientes. Quando a gente fala de trabalho em equipe, a gente fala com relação a um agrupamento, a uma integração entre todos os setores e uma relação dialética entre a intervenção técnica, né, aquilo que a gente vai oferecer ao indivíduo, né, o nosso conhecimento técnico, das nossas habilidades e as interações sociais, porque necessita dessas interações sociais, tanto entre os colegas de trabalho, né, tanto as relações hierárquicas, seja uma diretoria, seja as relações, né, em ambientes externos, como a pessoa da manutenção, como uma pessoa que não está ali diretamente no seu serviço, mas também atua para fazer com que esse serviço aconteça, certo? O trabalho em equipe, ele tem um núcleo de competência de cada profissional. De maneira isolada, não dá conta da complexidade do atendimento das necessidades de saúde, né? Sozinho, um determinado nível profissional não tem condições de abarcar todas as necessidades de saúde. Então, por isso que se numa equipe de saúde precisa de um médico, de um enfermeiro, do técnico, de um auxiliar, do odontólogo, né, que é o dentista, do fisioterapeuta, do nutricionista, enfim. E, portanto, é necessária a flexibilidade nos limites de cada competência técnica. Então, cada um no seu quadrado, atuando de maneira integral. O trabalho multiprofissional, né, refere-se à recomposição de diferentes processos de trabalho, né? O trabalho multiprofissional é justamente o trabalho em equipe, onde cada um pertence à sua integralidade, cada um pertence à sua atenção profissional. E aí ele necessita flexibilidade de visão do trabalho. O que é isso? É saber que o nutricionista tem o seu papel na equipe, o enfermeiro tem o seu papel, o técnico tem o seu papel e todos dependem de si para fazer com que esse serviço aconteça. Para isso, deve preservar essas diferenças técnicas entre esses trabalhadores especializados, né? Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância, né? Com isso, deve arguir sobre a desigualdade na valoração dos distintos trabalhos e respectivos agentes. O que é isso? Justamente o que eu falei, que cada um tem a sua função no trabalho e por isso cada um deve ter a sua importância, de maneira a considerar a interdependência desses trabalhos, certo? Onde cada um depende entre si, para que aí aconteça a autonomia técnica, a autonomia de cada um saber o que é a minha função técnica naquele momento, né? E não entrar no serviço do outro de maneira a ter uma briga, a ter dificuldade no relacionamento, certo? Então, nas definições para o trabalho na equipe de saúde, os pontos cruciais que estão na base de formação de qualquer equipe, né, são o desempenho coletivo. Saber que a gente, para se ter um bom parâmetro, né, ter boas metas, necessita-se de um empenho coletivo, uma responsabilidade coletiva, uma tomada de decisão de forma coletiva, sempre em prol do paciente, né? Com uso de habilidades técnicas. O que cada um estudou é o que cada um vai fazer pelo paciente, né, certo? E a busca também por conhecimentos complementares. Não é porque eu sou enfermeiro, não é porque você é o técnico de enfermagem que você só precisa ter conhecimento na sua área.
Por isso existem as educações de serviço, né, as educações permanentes, para fazer com que a troca de comunicação, a troca de saberes exista. No caso do trabalho do técnico de enfermagem, né, fala-se muito sobre a inserção na dinâmica do trabalho da equipe, né, caracterizado como um trabalho complementar, né, um trabalho que complementa a atividade do enfermeiro e complementa também a atividade de todos os níveis da saúde. É um trabalho estratégico, é um trabalho interdependente. O que é isso? Ele depende do trabalho do outro para acontecer. Sozinho, um técnico de enfermagem não consegue dar conta de um hospital, certo? E ele também atua como mediador das relações entre os membros da equipe e destes com o usuário. O técnico de enfermagem está sempre em contato com o usuário, né, com o cliente. Ele faz também o intermédio da sua relação com o médico, da sua relação com o enfermeiro e assim sucessivamente. Quando a gente fala desses marcos, né, a gente pensa em algumas coisas que aconteceram na história, né, para a equipe de enfermagem. Então, a partir da segunda metade do século XIX, Florence Nightingale, né, vocês já ouviram falar de Florence, ela entra em cena na enfermagem como forma de buscar a normalização e a regulamentação, certo? E a organização do espaço terapêutico do doente. Então, Florence foi uma enfermeira que lutou lá na Guerra da Crimeia e teve uma grande importância na cultura da enfermagem. Ela traz um pouco sobre a hierarquia institucional, onde as enfermeiras elas ocupam posições de chefia em enfermarias, né? Eram conhecidas como lady nurses, né? Antigamente, onde essas enfermeiras têm a função de supervisão sobre a equipe de técnico de enfermagem. Porém, elas são aprendizes para o cuidado propriamente, né? Propriamente as enfermeiras, elas são aquelas responsáveis por fazer essa supervisão, por fazer algumas atividades de competência técnica específicas, né? Como sondagens, né? Como alguns tipos de curativo, entre outros. Ainda falando sobre os marcos históricos, os hospitais, ele tem um espaço terapêutico para cura, né? Esses hospitais, eles são pautados justamente nisso, em espaços que demandam atividades em prol da cura, do benefício da saúde do paciente. As demais profissões, né, com isso, passam a ser vistas como aquelas que oferecem suporte, né, para uma estrutura organizacional do hospital. E aí elas se complementam e visam principalmente a cura do paciente. Então, todas as profissões, em suas particularidades, visam apenas um objetivo, o paciente e a cura dele, certo? E aí se pensam em duas dicotomias importantes, né? em dois pensamentos importantes, que é a separação entre cura do médico e o cuidado prestado pela enfermagem. Porque a medicina está muito ligada à parte de cura, né? A parte de diagnóstico, e a enfermagem está mais ligada à parte do cuidado, né? A parte da atenção ao paciente propriamente dita. E também tem outro pensamento, que é sobre a separação entre o administrar e o cuidar, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele não pode ter esse pensamento que eu ou só administro, né? Faço a parte burocrática do serviço, ou eu apenas tenho a parte, né, de cuidado do paciente. Não. O enfermeiro, ele tem todo o conhecimento, assim como o técnico, para fazer todas as atividades gerenciais e curativas, né? Atividades assistenciais a esse paciente. Então, é um conjunto e não apenas uma única atividade, certo? O trabalho em equipe na enfermagem, ele acontece tanto numa atenção básica, né, nos programas de saúde da família, tanto na parte hospitalar, tanto na parte da educação, da pesquisa, a parte de auditoria e consultoria. Então, em todas essas áreas, a enfermagem atua. Na caracterização do grupo, né, nós vemos uma enfermeira com a competência técnica ao atendimento das pessoas, atendimento ao grupo, assim como o técnico de enfermagem, também presente em todas essas questões. Vemos também a diferença entre sinergia e o produto advindo do trabalho grupal,
né? Tornando-se melhor, né? Tanto de maneira qualitativa, tanto quantitativa. O que é isso? Quando o trabalho em grupo acontece, muitas mais metas, muitos mais objetivos são identificados, são vangloriados, ocorrem naquela instituição hospitalar, né? Com os indivíduos trabalhando de forma harmoniosa em grupo, né? Com as relações interpessoais acontecendo de maneira positiva. E aí, de maneira a envolver os funcionários desde a definição do perfil, né? Qual é a competência desejada por cada profissional, o técnico de enfermagem, qual a sua função no serviço, até a maneira de crescimento pessoal. O que eu posso fazer enquanto supervisora de enfermagem para que esse técnico cresça na minha instituição, né? Para que ele aprenda outras competências práticas também, certo? Valorizando cada indivíduo como o ser que integra mesmo aquela equipe, né? Uma equipe não só de técnico de enfermagem, mas uma equipe de saúde, para aí conseguir estabelecer as metas daquela instituição. Para isso, eu preciso de uma motivação do grupo, né? Com processos de percepção, de cognição, de motivação. São atividades que são tidas como força propulsora, né? Para que cada indivíduo tenha satisfação no seu processo de trabalho, experienciando sentimentos, né, de conquista, experienciando sentimentos de valoração do seu trabalho, certo? Para que eles se encontrem mesmo como ser integrante naquela equipe e forneça ao cliente, que é o principal, a principal fonte, né, de desejo de uma organização hospitalar ou de PSF, para que esse trabalhador, ele trabalhe de maneira feliz, de maneira agradável e consiga cada vez mais mostrar para o cliente que procura o serviço o quanto ele é importante, o quanto necessita de atividades para que a cura, né, para os processos de promoção e prevenção da saúde aconteça. Ainda tem-se a questão do supervisor como aquele que não deve buscar apenas algo para motivação, mas também aqueles que previnam a desmotivação. O que é isso? Eu não vou fazer com que o meu indivíduo tenha somente momentos felizes, porque eu preciso que ele me traga dados, metas a serem estabelecidos, mas que esse indivíduo trabalhe o tempo todo pensando que aquilo ali faz parte do seu processo de trabalho, né? Não apenas para mostrar para ele que eu preciso dele feliz porque ele precisa trazer metas, mas sim porque ele precisa estar feliz com a sua profissão, certo? Dentro daquilo que ele escolheu a servir. Então, esse supervisor ele deve ter sensibilidade e capacidade de entender, né? Detectar qual é a necessidade para cada indivíduo dentro da sua equipe, certo? E aí trazendo possibilidades para oferecer essas oportunidades de motivação, certo? E lembrando que o processo de motivação não cessa nunca, porque eu preciso sempre do meu trabalhador motivado, do meu trabalhador contente, né? Satisfeito com aquilo que ele está promovendo. E aí, como considerações, eu trago que é extremamente importante valorizar as relações interpessoais no trabalho da enfermagem, porque esses profissionais, eles desempenham suas atividades constantemente, né? Todos os dias. E aí eles se relacionam intensivamente com o paciente. Um indivíduo que trabalha feliz, um indivíduo que trabalha contente, ele cada vez mais ele presta um serviço de qualidade, né? Um indivíduo que sabe o que está fazendo, que tem competência técnica, que estuda, que não é só porque fez o curso técnico que ele vai deixar de estudar, deixar de pesquisar sobre temas novos, né? Então, cada vez mais que ele se abre a novas oportunidades, ele também oferece ao paciente novas oportunidades de um cuidado especializado, de um cuidado de qualidade, tá? E assim, cabe a nós, profissionais de enfermagem, refletirmos sobre esse nosso profético destino, né? Qual é o destino da enfermagem? O que a gente quer para a enfermagem? O que eu quero enquanto trabalhadora de saúde? O que eu desejo? Qual que eu busco no meu espaço enquanto enfermeira, enquanto técnico de enfermagem? Eu quero ser um trabalhador por quê? Eu quero ser um trabalhador de qualidade por quê?
né? Eu me formei para quê? Qual é a minha função enquanto profissional, certo? E para aí a gente consiga garantir mesmo o nosso espaço no mercado de trabalho. E eu deixo como frase para que vocês reflitam um pouco, né? Algo que Gandhi mencionou, que é o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Certo, meninas? Obrigada por mais uma aula.